Olá, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre o Hal Gardner. Hal Gardner desenvolveu sua principal teoria, a teoria da inteligência múltipla. Antes de falar sobre o que realmente ele fez, sobre o seu trabalho, eu vou falar sobre ele. Uma breve fala sobre a sua biografia, né? Sobre a sua vivência, qual era a sua ocupação ou qual é a sua ocupação. Hal Gardner nasceu 11 de julho de 1943, é cidadão americano dos Estados Unidos. A sua ocupação, hoje ele é professor emérito da faculdade de Harvard. E foi lá que a sua vivência, as suas experiências, juntou tudo isso e começou a desenvolver a teoria múltiplas. Certo? Então vamos lá. A teoria múltipla, ela começou, teve uma quebra de paradigma. A partir quando Hal Gardner propôs a teoria múltipla, ela quebrou o paradigma. Deixou de ser aquela coisa de antigamente, né, que é o QI, onde avaliava-se o potencial de inteligência através de problemas matemáticos, de raciocínio lógico, passando agora a ser algo muito mais diverso, a ser um campo de inteligência muito mais abrangente. A partir daí, basta citar um exemplo. Quem é mais inteligente? Steve Hawking ou Leo Messi? Então tu vê dois campos de atuação bem diferentes, onde é quase inapropriado comparar um com o outro. Então a partir daí podemos mergulhar a fundo sobre as inteligências múltiplas. Então vamos lá. A inteligência múltipla, elas são 8. O nono foi desenvolvido por Goleman, que é a inteligência emocional, mas eu não vou entrar nesse caso. Vou falar sobre as 8 inteligências múltiplas desenvolvidas especificamente por Hal Gardner. Hal Gardner propôs essas 8 tipos de inteligências múltiplas, sendo que a partir da sequência que eu vou falando, uma não é mais importante que a outra. Todos têm o mesmo patamar, todos têm a mesma importância para o desenvolvimento do ser humano, certo? Então eu vou iniciar falando sobre a teoria da inteligência múltipla, e a primeira que eu vou falar é a inteligência linguística. A inteligência linguística, ela é a capacidade de dominar a linguagem. São pessoas que têm a capacidade de oratória, de persuasão, de convencimento. Por exemplo, os políticos, professores, escritores, a capacidade de montar um discurso, certo? A capacidade de montar um texto, jornalista. Então são todas essas profissões que têm esse tipo de inteligência mais desenvolvida, certo? Não é que ela é mais importante. Tem pessoas que têm esse tipo de inteligência um pouco mais desenvolvida em relação às outras, certo? Então, a principal característica da linguística é a comunicação com outras pessoas e a oratória, certo? Seguindo, temos a inteligência lógico-matemática. Antigamente, media-se o potencial de inteligência, chamado o QI, que é o quociente de inteligência, através da lógico-matemática. Então colocava um problema de raciocínio, e quanto mais rápido e eficiente a pessoa resolvesse aquele problema, então media-se o potencial, dava-se um número para essa pessoa para o seu QI, né? Pela capacidade de resolução do problema, certo? Então, a partir daí, essa forma unidirecional de se denominar a inteligência de uma pessoa foi quebrada.
certo? Então hoje em dia não utiliza apenas o lógico matemático, e sim vários tipos de inteligência para medir seu potencial de inteligência. Então, a partir da criação de inteligências múltiplas, houve essa quebra de unicidade de medição de inteligência, ok? Então, a principal característica do lógico matemático são pessoas que têm a capacidade de resolução de problemas, como por exemplo, engenheiros, matemáticos, cientistas. Eles pegam a situação, o problema do dia a dia, trazem para o papel e formulam e resolvem o problema em forma de números matemáticos, em forma de raciocínio lógico, certo? Então, seguindo, temos a inteligência espacial. A inteligência espacial é a capacidade de observar o mundo de uma forma de ver o mundo de outra perspectiva, como por exemplo, não simplesmente só o mundo, mas sim tornar algo abstrato em algo concreto. Por exemplo, temos os escultores, né? Onde temos lá uma peça que não tem formato de nada, apenas uma peça, vamos dizer assim, uma madeira, onde os escultores começam a esculpir e querendo ou não, no final do seu trabalho, ele esculpe o rosto de uma pessoa, ou esculpe um objeto, ou transforma aquilo em um brinquedo. Então ele tem essa capacidade espacial, né? Então ele mentaliza, faz primeiro algo abstrato e depois concretiza. Como por exemplo, temos pintores, designers, produtores, fotógrafos, né? Então eles têm essa capacidade espacial, onde é que está a melhor iluminação, a capacidade de ambiente. Então os fotógrafos têm essa perspectiva, essa inteligência espacial um pouco mais aguçada. Então, seguindo, tem a inteligência musical. A inteligência musical é a capacidade de tocar instrumentos, a facilidade de produção de música, a capacidade de gravar música, aprender música, o ritmo, cifras. Então, esse tipo de inteligência é mais voltado para profissões, para pessoas que têm, por exemplo, maestros, cantores, compositores. Então, essas pessoas que trabalham com essa área musical, então tem sua inteligência um pouco mais aguçada, certo? Temos agora a inteligência corporal e sinestésica. A inteligência corporal é a habilidade de usar o corpo como ferramenta para a expressão de movimentos, de expressar sentimentos, emoções ou locomoções, né? Exercícios físicos, como por exemplo, um atleta de futebol. Então ele utiliza muito o corpo, né? Então ele tem a capacidade de habilidade, de domínio de bola, toque de bola. Por exemplo, um ator lá no teatro, ele consegue transpor as suas emoções através de movimentos corporal, né? Através de gestos, através de expressões, né? Então todas as pessoas já têm um pouco mais desse tipo de inteligência aguçada. Então temos exemplos: dançarinos, atores, atletas, artistas plásticos. Então todas essas pessoas conseguem utilizar esse tipo de inteligência, que é a inteligência corporal e a sinestésica. A corporal utiliza o corpo como ferramenta de exercício, de locomoção. Sinestésia é a capacidade de utilizar a ferramenta corpo como expressão de emoções, né, de sentimentos. Agora vamos falar sobre a inteligência intrapessoal, a inteligência que nos permite compreender, né, o controle interno. A intrapessoal, diferentemente da interpessoal, que logo seguinte vamos falar, a intrapessoal é a capacidade de eu conhecer a mim mesmo, de resolução de problemas internos, né? Por exemplo, seja lá problemas profissionais, problemas de relacionamento, de convivência, problemas de
de qualquer área que seja, certo? Então, esse tipo de inteligência é extremamente importante, extremamente importante, pessoal, para si mesmo, porque quando tu resolve os problemas internos, os externos que vier fica muito mais simples de ser resolvido, porque o interno bem resolvido, bem estruturado, o externo fica fácil de tu resolver. Então, pessoas que se destacam nesse tipo de inteligência são capazes de acessar seus sentimentos e refletir sobre eles, né? Essa inteligência permite aprofundar a visão e compreender a razão sobre o porquê de uma pessoa ser do jeito que é, né? Então, é exatamente uma espécie de meditação, onde em vez de tu direcionar seu foco externo, você direciona seu foco energético internamente, certo? Então tem os budistas, né? Os budistas, espiritualistas, onde eles visam muito o interno, ok? Terapeutas, psicanalistas, então essas pessoas entendem um pouco dessa visão interna para dentro, né? Ou seja, todo o foco está voltado para o interno, onde eu posso resolver meus problemas internos, emocionais, traumas, limitações, para que eu possa expandir de interno para externo. E falando em externo, agora então no tipo de inteligência interpessoal. A intra é interna, resolução de problemas internos. E a interpessoal é onde eu tenho a possibilidade de resolver problemas com outros, né? Onde eu posso entender e mergulhar fundo no problema dos outros, como por exemplo, a principal característica da interpessoal é a possibilidade de empatia, né? Onde, por exemplo, pessoas que detectam e compreendem as circunstâncias e problemas dos outros, não é isso? Por exemplo, a empatia é quando eu consigo entender, né? Consigo entender o problema dos outros e trago para mim, onde eu posso dar um conselho, onde eu posso dar uma dica, onde eu posso aconselhar, resumindo tudo, né? Então, a inteligência interpessoal, a inteligência que nos possibilita interpretar palavras, gestos, objetos e metas subtendidos, ou seja, é compreender os outros, né? Então, possibilitando uma empatia. Então, por exemplo, são pessoas que trabalham em grupo ou pessoas que têm seu trabalho de resolução de problemas dos outros, né? Onde temos exemplo aí, professores, em uma sala de aula, por exemplo, tem aluno que não está bem emocionalmente, então o professor vai lá e pergunta o que é que ela está passando, o problema familiar, né? Isso é importante, porque um aluno onde ela está passando por problema familiar, consequentemente vai refletir na sala de aula. Então cabe ao professor a dar atenção a esse aluno. Por exemplo, terapeutas, psicólogos, psicanalistas e entre outras profissões, ok? Então essa é a inteligência interpessoal, extremamente importante no nosso dia a dia, certo? Aí vem a inteligência naturalista. A inteligência naturalista, o nome já está falando, né? Bem explícito, que está voltado para a natureza. São pessoas que têm sua visão, natureza, assim, digamos, bem aguçada. São pessoas que já sabem, já têm uma facilidade de detectar, ver uma planta, saber o tipo daquela planta, saber uma árvore. Então, são pessoas que têm essa facilidade, né, digamos assim. Então, Gardner achou necessário incluir nessa categoria porque é uma das inteligências essenciais para a sobrevivência do ser humano e de outras espécies. Então, por exemplo, pegando um nômade que vai de um deserto a outro. Então, esses caras, por mais que estejam no deserto, eles sabem exatamente o percurso, né? Eles não utilizam o pulso apenas pelo sentido dele naturalista.
eles sabem onde tem fonte de água, eles conseguem sobreviver, então tem essa característica de sobrevivência, assim como o nosso pré-histórico, que tinha essa inteligência naturalista, e herdamos muito bem dessas pessoas, né, desse nosso pré-histórico. E fazendo um contexto, Gardner afirmou que todos nós temos um pouco dessas 8 inteligências. Então, todos nós herdamos e temos um pouco de cada um desse tipo de inteligência, sobressaindo algumas mais do que as outras. Embora cada tipo seja mais desenvolvido em algumas pessoas do que as outras, todos os tipos têm a mesma importância. Não é que a inteligência linguística é mais importante que a lógica matemática, não. Como eu falei no início, todos estão no mesmo patamar. Apenas algumas pessoas têm esse potencial mais desenvolvido que a outra. Tem, por exemplo, os matemáticos têm um pouco mais desenvolvido que a linguística, né? Então, acaba que sobressaindo. Mas não é que a matemática é mais importante que a linguística, certo? Então, as implicações para o ensino. As implicações para o ensino é de extrema importância depois que Howard Gardner divulgou sua teoria múltipla, porque a partir daí o professor já toma consciência de como pode ser cobrado, qual é o sistema avaliativo, como que ele pode cobrar do aluno, explorar o máximo possível do aluno. Então, a partir dessas 8 áreas, o professor já pode explorar o máximo do aluno. Tem aluno que gosta de participar, mas na prova já não é tão bom. Então, ele é muito participativo, se comunica muito bem, utiliza a linguística muito bem, mas na hora da prova, a aplicação, a lógica matemática, ele já não sobressai tanto. Mas como a linguística dele é muito bom e a matemática dele não é tão boa, acaba que mediano. Então, como é que a gente vai fazer para aproveitar esses tipos de inteligência de cada aluno? Parece algo impossível, né? Por exemplo, pegar uma sala de 30, 40, 50 alunos e aplicar essa forma. Então, é algo praticamente impossível, algo individual. Mas o que poderemos utilizar das teorias múltiplas é fazer um coletivo, onde passamos atividades, né, e colocamos algo por exemplo, pegando na parte de geometria, utilizamos a inteligência espacial para a projeção vamos pegar aqui de um tetraedro, vamos formar aqui um tetraedro, tragam um papel e vamos recortar aqui para formar um tetraedro. Então, a partir daquela figura, a gente já consegue determinar, eles veem o que é uma face, o que é um vértice, o que é uma aresta, utilizando aquelas fórmulas de Euler, né? Então, o aluno vai entender realmente de onde é que surgiu aquela fórmula, utilizando o seu visual. Então, é outro sentido. Não apenas só algo teórico, mas também algo visual. Então, agora ficou muito mais claro de como podemos explorar o máximo possível de cada aluno, certo? Então, a sua principal implicação para o ensino é essa, onde o professor pode desenvolver o máximo possível de cada aluno, não é? Então, a inteligência múltipla é muito importante não só no sistema educacional, mas no sistema de vivência humana, né? De desenvolvimento humano. Então, Howard Gardner, ele não só ele propiciou algo revolucionário na educação, no sistema pedagógico, mas também no sistema de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, porque as pessoas sabendo desse tipo de inteligência, ele pode se desenvolver, por mais que ele não tenha feito faculdade, algum curso, mas até mesmo na sua profissão, na sua carreira onde você segue, você pode aplicar essa teoria, onde se desenvolver como pessoa, né? Na sua fala, a sua oratória, a sua persuasão,
na sua forma de raciocínio, na sua forma de ver as coisas, espacial, de organização. Então são pequenas coisas do dia a dia onde podemos aplicar cada uma dessas inteligências, certo? Então sua aplicação não podemos restringir apenas na educação, mas podemos expandir as demais áreas, como por exemplo eu citei agora a área de desenvolvimento humano, certo? E duas principais implicações deve-se individualizar, ou seja, devemos saber o máximo possível de cada aluno, porque sabemos, se soubermos o máximo possível de cada aluno, fica mais fácil de aplicar as teorias, né? E segunda implicação, deve-se pluralizar, né? Ou seja, devemos ensinar tudo de várias maneiras diferentes, ou seja, aquela aula dinâmica, né? Então, uma aula expositiva, outra aula é mais prática, uma aula teórica, outra aula prática, ou teoria mais prática. Então, sempre está diversificando, não uma aula sala invertida, né? Onde eu passo exercício, o aluno só traz a dúvida. Não, na próxima aula é só explicação, na próxima aula é teoria mais explicação. Então sempre está mudando, sempre está diversificando, até mesmo por causa dessas novas tecnologias. O aluno quer algo muito mais rápido, muito mais sintetizado, algo resumido, algo que ele possa aprender de uma maneira simples e rápida, não é? Então essa teoria nos ajudou bastante a forma de repassar, a forma de cobrar no sistema escolar, ok? Então, finalizo aqui minha apresentação, e antes de finalizar minha apresentação, quero dizer aí o que mudou, o que Howard Gardner me propiciou para mim mesmo, até na forma de eu aplicar no dia a dia ou na escola. E eu penso assim, Howard Gardner, depois que eu tive o primeiro contato com Howard Gardner, seu trabalho de inteligências múltiplas, eu comecei a ver as coisas, o que eu faço, até no meu dia a dia, como algo que eu possa desenvolver. Eu posso me analisar e ver quais áreas eu tenho que me desenvolver mais. Então requer esforço, requer prática, não só saber teoria, mas teoria mais prática, aplicar. Então Howard Gardner nos deixou bem claro em que todo ser humano pode se desenvolver. E lembrando, nenhuma inteligência é melhor do que a outra, nenhuma inteligência é maior ou melhor do que a outra. Todos estão no mesmo patamar, apenas tem pessoas que têm mais inteligência, têm um grau de inteligência, um potencial maior em relação aos outros, ok? Então fico por aqui e um forte abraço.